O tema de hoje é um tema muito interessante que eu trouxe com muito carinho. Eu estou à frente de uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e hoje, nessa live e hoje, nesse vídeo, eu vou revelar um dos meus segredos por ter alcançado 90 mil pacientes atendidos até hoje. Na verdade, já passamos dessa marca, porque todos os dias nós agendamos novos pacientes, fazemos novos cadastros, em torno aí de 200 novos cadastros diários nas nossas clínicas. Então, hoje eu vou revelar esse segredo, né, que não é tão secreto assim, né, mas eu considero que sem isso o dentista não consegue crescer, né, ele vai ficar limitado. E quando eu falo em 90 mil pacientes, para alguns pode parecer muito, né, irreal, e para outros pode parecer pouco. Depende do tamanho da sua estrutura, depende de em que momento você está na sua vida profissional. Mas é claro que eu quero começar aqui essa live, é claro que eu quero começar aqui esse vídeo dizendo que isso é uma construção, né? Então, é uma construção, são 25 anos na odontologia, né? Hoje eu tenho uma rede de clínicas, então é claro que esse número não é mágico, é claro que isso não aconteceu de repente, é claro que isso não é fruto de uma estratégia mágica, de uma dica incrível de marketing digital, uma estratégia milagrosa. É uma construção, né, nesses 25 anos de estrada, mas que nos últimos anos realmente foi que nós potencializamos essa atração de pacientes com muito mais força, usando os 18 canais de atração de pacientes que nós ensinamos, que eu ensino para os meus alunos, para os dentistas que realmente querem se aprofundar nesse conhecimento, para os dentistas que realmente querem aprender a ser gestores, aprender a aumentar o seu faturamento, porque está tudo ligado, né? Aumento de faturamento, aumento de número de pacientes, né? E para isso, o dentista precisa estar preparados. Como é que eu aprendi, né? De onde veio isso que eu vou falar aqui, né? Esse meu segredo. Eu tive que buscar na minha história, lá no comecinho, outros profissionais de outras áreas, de outros mercados que estavam crescendo, né? Então eu fui atrás de empresários, na verdade, que faziam palestras, o que é que eles estavam falando, o que é que eles faziam de diferente ali para crescer, porque eu queria crescer. Então, o que aconteceu na minha trajetória? Lá atrás, ninguém falava assim comigo, ó, não tinha dentista que falava comigo assim, Carla, olha, precisa fazer tal ação, por ali não vai que dá ruim. Não tinha ninguém para me falar isso, eu não tinha cursos disponíveis ali com dentistas, né? Porque eu queria saber, eu queria aprender um caminho, tá? Queria aprender um caminho. E eu não sabia o que fazer, eu estava perdida, assim como a maioria dos dentistas se sentem perdidos. E aí, o que aconteceu? Eu fui buscar, então, com outros empresários e começar a trazer, e eu entendi o que estava fazendo eles crescerem. E eu comecei a trazer para o meu negócio e isso começou a funcionar bem. Tá? O que eu quero dizer aqui é, dependendo do momento em que você está, existe o que eu chamo de escada do crescimento na odontologia, que são degraus que o dentista vai subindo, e eu acredito, eu passei por isso, que é importante o dentista subir degrau a degrau, né? Aquele dentista que já sai da faculdade, já compra uma clínica e já vira um gestor de um dia para o outro, ele corre um sério risco. Ou seja, vai precisar aprender tudo de novo, né? E não entende muito ainda da parte técnica, o que eu acho importante. Então, o dentista que entende que ele tem, primeiro, uma possibilidade de ascensão, uma possibilidade de crescer,
e sabe como fazer isso, ele começa ali, muitas vezes trabalhando em clínica, depois abre o seu consultório pequeno, mas ele já sabe que ele pode ter uma segunda cadeira, que pode abrir uma terceira, que ele quer ter uma clínica e já sabe o que fazer, passo a passo, que habilidades ele vai precisar desenvolver para chegar lá. Porque é diferente. Quem tem clínica precisa de habilidades, precisa aprender, precisa buscar conhecimento diferente de quem está ali no começo, na base da escada do crescimento, que tem um consultório só, que está com a agenda vazia, por exemplo. Então, esse aqui que está começando, muito provavelmente precisa aprender marketing. Quem já tem clínica, tem dificuldade de administrar, precisa aprender gestão. Se tiver faltando paciente, marketing também, divulgação. Mas a gestão financeira, a gestão de pessoas aqui já se torna crucial para esse negócio, já é um negócio maior. Quanto maior é o negócio, maior é o risco. Então, quem tem clínica, quem tem 3 clínicas e não sabe administrar as clínicas, o risco é grande. O tombo é muito maior. Então, precisa correr atrás desse conhecimento, de gestão financeira, de gestão de pessoas, de marketing. O marketing é o coração de qualquer negócio. Eu sempre falo isso. Quem não entende de marketing, quem não sabe, quem não pratica o marketing conscientemente, porque todos praticamos, o marketing é toda a relação sua e da sua equipe, da sua empresa com seus clientes. Toda a relação. No momento do agendamento você está fazendo marketing, na hora da sua consulta, quando você faz uma divulgação, isso tudo está embaixo do guarda-chuva do marketing. Mas o dentista que não faz isso de forma consciente, que não sabe o que está fazendo, está correndo um sério risco e está deixando dinheiro na mesa. Está deixando o paciente na mesa, ou seja, não está atraindo o quanto poderia e não está faturando o quanto poderia, o quanto deveria. Nós sabemos que é necessário ter um faturamento crescente, aí, principalmente para reinvestir no negócio, para fazer crescer. Isso em qualquer nível da escada do crescimento que você esteja, mesmo nesses tempos de pandemia. Quem teve aí que fechar o seu consultório, a sua clínica, quem precisou reduzir os atendimentos, o marketing não pode parar. A divulgação não pode parar. Você não pode deixar de estar presente na mente das pessoas. Senão, além de não atrair pacientes de volta, além de não atrair novos pacientes, você não traz o paciente de volta para o seu atendimento, tá? Então, não pode parar, nós não paramos. E aqui, o que acontece? Eu ensino, o segredo que eu vou contar aqui para vocês, eu ensino para os meus alunos. Eu falo sempre sobre isso com eles, porque é um segredo, entre aspas, que tem a capacidade de transformar o resultado de qualquer dentista. Tanto daquele que tem consultório, clínica próprios, quanto daquele que trabalha em clínica. Tá? Então, eu vou falar aqui sobre 2 perfis de cirurgião dentista, 2 perfis de profissional. Um que é o mais comum, que é o que a gente mais encontra por aí, que eu arrisco a dizer que 95% dos dentistas esteja nesse padrão, nesse perfil, nesse formato, e o outro, que é uma transformação que quem quer crescer precisa mudar, precisa ter essas características. E eu não estou falando aqui só de cirurgião dentista. Entenda, isso acontece em qualquer área de negócios diferentes, em qualquer mercado por aí, tá? E vocês vão identificar bem isso. Então, primeiro, eu quero falar, vamos lá, do perfil mais comum que os cirurgiões dentistas têm, que é ser intuitivo. O que é o dentista intuitivo? O dentista intuitivo é aquele que sai da faculdade e abre o seu consultório ou vai trabalhar numa clínica, mas o que ele sabe fazer só é a restauração, é uma extração. O que ele sabe fazer é
tratamento odontológico. E o restante, né, que envolve, o atendimento do dentista envolve tantas outras habilidades, o dentista faz de forma intuitiva. Então, esse dentista intuitivo, e que muitas vezes o dentista, esses 95% dos dentistas brasileiros, passam a vida toda sendo dentistas intuitivos e daí não tem resultado, esse dentista só tem o foco na parte técnica, na área técnica. Então, eu chamo de dentista intuitivo aquele que, na hora de fechar um tratamento, ele não sabe como fazer, ele não tem um planejamento daquilo, não um planejamento do caso. Planejamento do caso ele faz, sabe fazer muito bem, mas um planejamento de uma consulta, não sabe estruturar uma consulta para fechar um tratamento com efetividade. É o dentista que não sabe como fidelizar o paciente, não sabe como treinar simplesmente uma recepcionista. Para quê? Para dar um ótimo atendimento. O que é um ótimo atendimento? Enfim, são outras áreas envolvidas ali no atendimento é que vão trazer um resultado de mais pacientes e um resultado de um faturamento maior. Então, o dentista intuitivo, eu até fiz um desenho aqui, vamos ver, ó. Quem é esse dentista? É o dentista que faz odontologia aqui, se forma, então ele tem habilidades odontológicas, certo? Sabe fazer minimamente ali uma extração, uma restauração, saiu da faculdade, sabe fazer ali alguns procedimentos, alguns tipos de tratamento, uma endo mais simples. Só que aí ele sai da faculdade, ele percebe que ele precisa se aprofundar em alguma área. Então, ele já vai atrás de um curso de aperfeiçoamento aqui, ó, aperfeiçoamento. Então, ele vai se aprofundando nas áreas odontológicas. Depois do aperfeiçoamento, ele vai para a especialização, né? Então, aqui, ó, especialização. Pode fazer uma especialização, 2, 3. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo já tenha várias especializações, vários cursos aí de aperfeiçoamento. E o dentista intuitivo, muitas vezes, olha que contraditório, porque hoje eu vejo isso como contraditório, né? Aliás, sempre vi isso como contraditório. Fazer especializações em áreas distintas, em áreas que não têm nada a ver umas com as outras. Ou seja, faz especialização em endo, por exemplo. Então, se torna um endodontista. Aí não tem resultado, vem a frustração, não tem muito paciente, não tem resultado com a endo, puxa, vai lá e olha lá para a ortodontia. Ah, mas estão dizendo que a ortodontia que dá resultado, que é bacana, então eu vou fazer. Mas a endo e a orto não são complementares. Então, esses pacientes de endodontia aqui, você não vai trazer para a ortodontia. Muito difícil, muito difícil. E o dentista não tem essa visão, porque ele é intuitivo. Ele não tem essa visão de negócio. Então, se eu fiz endo, será que fazer prótese tem sentido? E aí eu vou investir nessas duas áreas com força? Ou fiz ortodontia, o que acontece muito é o ortodontista, e aí não consegue ter um bom faturamento no seu consultório, muitas vezes atende muito, né? Atende demais. Ou então é aquele dentista que atende muito, trabalha demais, mas não tem um bom faturamento, né? E entende que tudo depende dele. Se ele não atender, acabou, não ganha nada. Ou seja, ele não está construindo um negócio sólido. E muitas vezes o que acontece? Esse ortodontista começa a ficar frustrado e olha para a harmonização. Olha para a harmonização e acha que ali é que está a galinha dos ovos de ouro. E aí vai para a harmonização. E aí deixa, esquece um pouquinho lá a ortodontia, que já tem pacientes girando ali, só que ele não sabe trabalhar isso para ter resultado. Então, quando a gente não tem um planejamento, não olha para a sua profissão como um negócio, né? Ter um negócio mesmo trabalhando em clínica, viver daquilo, né? Investir naquilo que vai trazer retorno, ele acaba perdendo tempo e muitas vezes dinheiro, porque um curso de especialização é caro.
Agora, a partir do momento que ele entende isso, eu sei que leva algum tempo, né? Entende que para crescer você precisa trabalhar com áreas complementares dentro do seu consultório, assim você consegue crescer com mais velocidade, né? Você consegue crescer com mais efetividade, aí os resultados são outros, os resultados vêm, tá? Então, o que acontece? Aqui o dentista intuitivo é simplesmente dentista que fez a faculdade, caiu no mercado de trabalho, ele vai lá procurar cursos. E ele fica nesse formato, nesse shape. Ou seja, ele é o especialista dentro da odontologia. Então, cursos e cursos e cursos dentro da odontologia. Eu entendo que no começo da profissão, no começo da carreira, é importante o dentista ser bom cirurgião dentista. Então, se ele vai atender, se o objetivo dele é atender, é sentar no mocho e atender o paciente, ele tem que ser bom. Eu nunca digo que o dentista não deve procurar cursos, fazer cursos na área técnica, na área odontológica. Deve sim. E não pode parar se é ele que atende, se é ele a pessoa principal ali do consultório, ou se ele vive só do seu atendimento. Agora, é importante primeiro ter essa noção de que se você fizer especialidades distintas que não casam, você vai estar colocando uma energia aqui e depois vai precisar colocar uma nova energia em outra área. Principalmente se você for o dono do negócio, principalmente se for você quem tem que atrair pacientes para o seu atendimento. Porque energia é tempo e é investimento financeiro para atrair pacientes e para fidelizar. Então, o paciente de endo, você vai fidelizar? O paciente de endo é muito difícil ser fidelizado. O paciente de ortodontia, sim, esse você tem que saber fidelizar todo mês, toda consulta que ele vai no seu consultório ou na sua clínica. E aí você precisa saber trabalhar esse público. Então, é importantíssimo, e eu vejo muitos dentistas investindo em áreas, principalmente em áreas da moda. Então, a moda agora é fazer faceta, é lente de contato, né? Entre aspas, né? Então, vamos lá, lente de contato. E aí vai lá para a lente de contato, mas ele é um ortodontista, então, quer dizer, aí tira a energia daqui, dessa área, para investir em outra. É preciso fazer isso de forma muito consciente. Senão, é aquela velha história de atirar para todo lado e acabar não tendo resultado. Tá? E hoje, o que é importante para o dentista que realmente quer crescer, ele precisa aprender a ser um dentista, vou até desenhar aqui. Então, qual é o shape, qual é o formato do dentista que atrai 90 mil pacientes, né? Que aqui é o tema do nosso vídeo. Ou seja, que tem um negócio que cresce, tá? Porque número de pacientes é sinônimo, sim, se você souber trabalhar ali dentro do seu consultório, de crescimento. Então, qual é o formato? Porque ali eu mostrei o formato em I, que é o formato do dentista intuitivo. O dentista, e foi o que aconteceu comigo, né? Uma construção disso, uma transformação. O dentista que cresce, o dentista que se torna gestor, mas que tem um negócio de verdade, né? Um gestor efetivamente, aquele que vai se tornando referência no seu negócio e que cresce o número de pacientes, que cresce o seu faturamento, ele tem o formato em T. Deixa eu mostrar aqui, ó, na minha frente. Formato em T, que eu chamo de dentista total, tá? Então tem o dentista intuitivo e tem o dentista total. Quem é o dentista total? É aquele que tem, e isso serve, abrindo um parênteses, para qualquer área. Qual é o profissional hoje em dia mais valorizado do mercado? De qualquer mercado, inclusive do mercado odontológico. É o profissional que é total, que tem um formato de T. Por quê? Quem é ele? É ele quem tem uma expertise,
Então, ele é bom, ele tem um conhecimento profundo numa área, então ele é expert na odontologia, por exemplo, mas ele também tem algumas habilidades com conhecimentos básicos aqui. Então, ele entende, por exemplo, de marketing, tá? Marketing. Tem um conhecimento básico sobre isso. Ele entende, por exemplo, de marketing digital, né? Hoje em dia, o digital é uma habilidade importantíssima. Você precisa ser encontrado na internet. A Carla está falando de fazer stories todo dia? Não, não é sobre isso. É sobre entender o digital, os fundamentos, para ser encontrado ali. Simples assim. As pessoas buscam, as pessoas precisam de dentista. Então, quem quer uma informação sobre um tratamento odontológico vai buscar onde hoje? Não é mais na lista telefônica. Então, vai lá no Google e digita a informação que quer ter. E aí, você quer ser encontrado lá ou não? Isso é marketing digital. Você quer aprender a atrair pacientes atrair de forma ativa pacientes através das redes sociais? Precisa ter conhecimento mínimo de marketing digital. E aqui, olha só que interessante, é um conhecimento básico, é um conhecimento superficial, porque a sua maior skill, a sua maior habilidade está dentro da odontologia. Então, isso é para um dentista que está lá no mocho. Ele está no mocho a maior parte do tempo, mas ele quer ter um negócio que cresce. Então, a habilidade dele no tratamento odontológico precisa ser ótima, o tratamento precisa ter qualidade, mas para ser um gestor, para administrar o seu consultório, para fazer crescer, é preciso habilidades como, então, aqui, ó, gestão. Gestão é uma outra habilidade, certo? Então, aqui eu coloquei marketing, marketing digital, gestão, gestão financeira, organizar as finanças, gestão de pessoas, gestão de dados, né? Quais são os dados que você tem dos seus pacientes? Isso está organizado? Hoje em dia, uma empresa valorizada, que tem alto valor, não é uma empresa que tem um faturamento milionário, bilionário, não. É a empresa que tem mais dados. Então, hoje em dia, os dados são o novo petróleo. E aí você tem os dados dos seus pacientes de forma organizada? Os primeiros dados, os básicos, que são os dados de cadastro, estão organizados ou não? Né? Como é que isso está organizado? Você consegue analisar esses dados? Então, isso é gestão. Gestão financeira, gestão de dados, gestão de pessoas. Né? Então, minimamente, é fundamental saber treinar a sua funcionária. Quem aqui tem funcionária, se você tem uma recepcionista, ela já é parte da sua equipe. Ela já é um membro importantíssimo da sua equipe. E aí, você direciona, você dá treinamento, você conversa, está sempre fazendo ali reuniões frequentes com ela, entendendo como é que vocês podem, por exemplo, atender melhor um paciente, resolver algum problema que tenha acontecido, porque acontecem aí, acontecem aqui. Então, essas são outras habilidades que o dentista precisa ter. E isso é o que? Administrar. Precisa ter essas habilidades, precisa ter esses conhecimentos. Mas, Carla, eu preciso fazer um curso aprofundadíssimo de gestão? Depende do seu momento. Né? Se o seu momento ainda é uma parte do seu tempo no mocho e outra parte administrando, talvez você não precise de um conhecimento profundo de gestão, mas talvez você precise aplicar de verdade o conhecimento básico que você já tem, ou adquirir esse conhecimento básico. E aqui também uma outra habilidade importantíssima é venda. Né? Coloquei aqui, ó, venda. O dentista que não sabe vender, o dentista que não sabe fechar um tratamento, o dentista que não sabe atrair pacientes para o seu atendimento,
para o seu consultório, para a sua clínica, para si, isso tudo está abaixo ali do guarda-chuva da venda, não cresce. A venda é o combustível. Nós precisamos vender todos os dias, né? E muitos dentistas, nossa, quero passar longe disso. Carla, que isso? Vender? Eu não sou vendedor, não. Nós estamos sempre vendendo algo. Ó, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente quer viajar, né? Quando a gente quer viajar, quer convencer a família a viajar para aquele lugar que a gente quer. Então, vou dar um exemplo. Ah, vamos supor que eu queira ir enfim, para o Nordeste, né? Eu estou aqui no estado de São Paulo, estou aqui em Campinas. Quero viajar para o Nordeste, mas talvez a minha família não queira. Então, se eu quiser ir, né, e minha família também feliz em ir, concordando comigo, eu preciso vender a ideia de que ir para o Nordeste é uma ótima viagem. Então, eu preciso vender essa ideia. No seu consultório, senão ninguém viaja, né? Ou a viagem não vai ser muito feliz. No seu consultório, você está sempre vendendo algo. Não é só na hora de fechar o tratamento. Quando você faz uma divulgação, você quer vender a ideia de que é uma vantagem para aquela pessoa agendar uma consulta com você. Então, a venda é fundamental nesse processo de crescimento do dentista. Para o dentista que quer se tornar um gestor, para o dentista que quer se tornar uma referência. Ou seja, qual é o segredo? Qual foi o meu segredo para alcançar 90 mil pacientes até hoje? E a gente já passou essa marca, porque a cada dia que passa são mais, cerca de 200, 200 e poucos por dia. Foi eu ter passado de um formato em I, né? Eu ter deixado de ser uma dentista intuitiva, porque eu saí da faculdade, fui fazer minha primeira especialização, aí não estava tendo resultado, busquei uma segunda, só que eu busquei especialidades complementares, mas naquela época eu era uma dentista intuitiva. Não fazia gestão, não entendia nada de marketing, não sabia que era importante, nada disso. Estava lá na minha vidinha, estava até acomodada, não estava bom porque meu faturamento estava baixo, né? Ninguém gosta de ganhar pouco, né? Isso é verdade, mas eu estava ali na minha zoninha ali de conforto. Estava tudo caminhando, pagando conta, meu marido ganhava lá no emprego dele, então estava tudo certo. A hora que a chave virou, a hora que a água bateu, né? A hora que a água veio aqui no pescoço, e eu entendi que eu precisava viver da odontologia, que a minha família ia depender do meu consultório, aí eu comecei a ir atrás. E entender que esse é o formato do profissional que tem sucesso. Então, a partir do momento que eu fui mudando de formato, e é uma transformação, né? Você mudar de um formato em I, o dentista intuitivo, para um formato em T, que é o dentista total, aqui o T. Quando eu entendi, eu fui mudando de formato, é claro que isso não acontece do dia para a noite, isso é uma construção, assim como na odontologia, é um aprendizado, mas eu costumo dizer que é aprender e aplicar, aprender e aplicar. O que eu ensino para os meus alunos, para quem entra nas minhas turmas, aprende um pouco, aplica muito, aprende um pouco, aplica muito. Porque é isso que vai trazer resultado. E existem estratégias que já podem ser colocadas em prática rápido. Só que para o dentista enxergar isso, ele precisa entender que ele está nesse formato em I e que ele precisa mudar. Essa mudança de formato, essa transformação do dentista intuitivo em dentista total, é o que vai trazer crescimento.
Agora, existem momentos no seu consultório, no seu atendimento, existem momentos. Então, tem momento em que o marketing vai ser mais necessário. O marketing aqui, ó, o marketing. Marketing, conhecimento em marketing digital, em divulgação. Quando eu falo marketing digital, estou falando de divulgação, mas a divulgação não precisa ser só marketing digital, você pode fazer. Hoje, nas nossas clínicas, a gente faz diversos tipos de divulgação, né? Usa vários canais de atração de pacientes para atrair novos pacientes, para fidelizar os nossos pacientes. O marketing digital é um canal que está sendo muito usado, mas você precisa ter conhecimento para estar lá dentro, para fazer de forma efetiva, que realmente atraia paciente para o seu atendimento e de forma ética. O que eu vejo muito em redes sociais são dentistas que não sabem nem o que podem divulgar ali, o que não podem, de acordo com o nosso código de ética. Então, isso é sério. Então, trabalhar com seriedade, com ética, poder deitar ali no seu travesseiro com a consciência tranquila de que está fazendo um bom trabalho e um trabalho que não fere nenhuma lei ali dentro da odontologia. Então, o dentista que quer crescer pode ser dentro de uma clínica, né? Eu trabalho com mais de 20 profissionais nas minhas clínicas e que crescem ali dentro, e que quem é que cresce? Quem são os profissionais que trabalham comigo e também em outras clínicas, que são meus alunos, que têm um faturamento crescente dentro de clínica? É o profissional inteiro. Ah, Carla, mas ele não tem o consultório dele, o consultório próprio. Não tem problema. Se ele entender de vendas, entender de atendimento ao cliente, ele vai ter pacientes fiéis, ele vai fechar mais tratamentos, com valores mais altos, vai ter indicação daqueles próprios pacientes dele. E aí ele vai atendendo cada vez os melhores pacientes dentro da clínica, gerando um faturamento para a clínica cada vez maior e, consequentemente, ganhando mais. Agora, quem tem sua própria clínica, quem tem o seu próprio consultório, chega um momento que o dentista entende que ele precisa saber, que ele precisa conhecer alguma coisa a mais, que ele não está tendo o resultado que ele gostaria quando se formou. Qual era o seu sonho lá, assim que você se formou? E como é que você está hoje? Tem dentista que é tão bom na técnica, olha aqui, é o dentista intuitivo, ele é tão bom na técnica, tem tanto conhecimento e tem indicação, só que ele não sabe vender, ele não sabe gerir o consultório dele, não sabe administrar, então acaba trabalhando demais e ganhando pouco, sobrando pouco. Ele nem sabe, muitas vezes nem sabe quanto é que ele está ganhando ali no seu consultório, quanto de lucro tem, quanto ele pode reinvestir no negócio, quais são as possibilidades. E acaba se frustrando, muitas vezes tendo clínica, mas não está feliz, não está bom, sente que precisa de algo mais. E qual é esse algo mais? Esse algo mais é aprender as outras habilidades. Aqui, em vermelho aqui. O dentista que não sabe vender, o dentista que não sabe marketing, que não sabe gestão, ele não consegue ter um negócio que cresce. E eu digo mais ainda, o consultório sempre vai depender dele, ou do atendimento dele, ou da administração dele. Então, chega uma hora na vida, e eu tenho conversado com muitos dentistas sobre isso, chega um momento em que o dentista fica naquele dilema, puxa, se eu parar, se acontecer alguma coisa comigo e eu parar, meu consultório para, meu atendimento para, e daí? O que eu faço? Minha família depende disso, eu dependo disso. Não tem um negócio sólido, é um negócio frágil. Então, um consultório, uma clínica que depende exclusivamente do dentista, mesmo aquele dentista que tem já
alguns colegas atendendo ali, que já tem uma equipe de cirurgiões dentistas. Se você quiser ter um negócio sólido, é preciso construir essa independência. E foi isso que eu construí. Lá no meu começo, eu não queria ter, lá no meu começo, quando virou a chave para mim, né, quando eu entendi que eu estava nesse formato aqui e que isso não estava me trazendo resultado, quando eu entendi isso, eu pensei, Carla, você quer construir um negócio, um consultório, uma clínica. Eu não tinha clínica ainda, meu consultório era pequenininho, simplesinho. Comecei com 0 pacientes, tá? De 0 a 90 mil hoje, a mais de 90 mil. Eu pensei assim, eu não quero ter um negócio que dependa de mim. Eu quero construir um negócio que me traga uma independência. Que se eu um dia eu saio de férias, né, eu parando de atender, que as clínicas continuem rodando, né, e que não dependa de mim nem no atendimento e nem na administração. Né? Hoje eu coordeno, eu e meu sócio, a gente coordena, mas a gente formou uma equipe, né, nós temos uma equipe que toca o negócio. E isso é possível para qualquer dentista. Agora, é fácil? Fácil não é. É uma construção e é entender o que fazer. Qual é o seu momento hoje? Do que você precisa nesse momento para ir para o próximo passo, para ir para o próximo degrau. Então, onde você está hoje? Tem que identificar o que é que você precisa aqui para ir para o próximo degrau. Um exemplo aqui, eu estou começando a fazer ginástica, eu sou uma pessoa muito sedentária e eu estou começando a fazer ginástica. Anos e anos parada sem fazer exercício, no começo é mais difícil. Então, os exercícios que eu preciso fazer aqui nesse primeiro degrau, que eu tenho mais dificuldade, eu sei que com o tempo eu vou subir para o próximo degrau. E aqui os exercícios vão mudar. E eu vou estar já com a minha musculatura mais forte, mais tonificada. E assim eu vou subindo. Mas eu estou mirando lá em cima da escada. E no seu consultório, na sua clínica, na sua profissão é a mesma coisa. Em cada momento, você vai entender, se você buscar esse conhecimento, né, e é sobre isso que eu falo, é isso que eu ensino o dentista, do que é que ele precisa nesse momento que ele está. Tem uma aluna, doutora Bárbara Tenório, tem consultório em Brasília. Quando ela entrou para minha turma do Método Dentista Referência, que é o meu curso online, ela estava pensando até em fechar o consultório dela. Né? Já com, acho que uns 8 anos já de formado, estava desanimada, pensando em fechar, faturamento baixo, mal pagava as contas. Já isso rolando já fazia alguns anos, no vermelho. Quando ela entendeu a escada do crescimento, que ela aprendeu ali dentro do método, que é um passo a passo para o dentista crescer. Quando ela entendeu onde ela estava naquele momento e o que ela precisava para ir para o próximo degrau, ou seja, aumentar o seu faturamento até chegar no seu 25 em 1, fazer 25 mil no mês, e ela tinha um equipe só no seu consultório, ela colocou aquele aprendizado, aquele conhecimento em prática e chegou lá. E aí, o que fez? Abriu uma segunda cadeira. Hoje, estão reformando lá o consultório para abrir o terceiro consultório, a terceira sala clínica, sala de atendimento. E aqui, ela vai precisar de outras habilidades, de outros conhecimentos e colocar em prática. Daí já vem a gestão financeira, a gestão de pessoas. Você já tem outras pessoas que você depende do sucesso delas, do resultado delas, para você ter resultado também. E o marketing sempre funcionando. Fidelização sempre ativa. Então, o que eu quero falar aqui com vocês, nesse vídeo de hoje, nessa live de hoje, é que o profissional que é valorizado hoje, o profissional que tem espaço
no mercado hoje, e o nosso mercado é concorrido, são muitos dentistas, muitas faculdades de odontologia, são 16 mil novos dentistas todos os anos caindo no mercado de trabalho, né, com níveis bem distintos aí de formação. Então, o dentista que é valorizado, o dentista que consegue se destacar, que consegue ser referência, o dentista que trabalha feliz, que tem qualidade de vida, é o dentista que passa de um dentista intuitivo para um dentista total, um dentista em T, que deixa de ser aquele expert só na odontologia, que deixa de buscar só conhecimentos na área odontológica e que entende que o seu consultório é um negócio, que a sua profissão pode ter uma carreira, que ele pode crescer mesmo dentro de uma clínica, que o seu consultório pode crescer mesmo tendo uma cadeira só, mesmo com um único profissional atendendo ali, ele mesmo, ou ele mais um colega, com uma funcionária, que ele pode crescer ali dentro, que ele pode ter um faturamento crescente, mesmo só ele atendendo, que ele pode ter uma clínica, que ele pode expandir o seu negócio. Então, esse profissional é o profissional que eu vejo que tem chance de sobrevivência no nosso mercado. Porque o dentista intuitivo, o dentista em formato de I, né, que é o dentista intuitivo, ele até pode estar atendendo lá no consultório dele, pequenininho, quietinho lá, devagarzinho. Mas se ele colocar tudo na ponta do lápis, aquilo não é um negócio. Muitas vezes é um negócio que nem se paga. O consultório nem se paga, nem paga as contas do próprio consultório. Na maioria das vezes, o dentista nem traz dinheiro para casa. Não sobra nada. É aquele famoso odontologia por amor. Você pode ter amor à sua profissão, sim, mas é preciso ter retorno financeiro. Se você depender disso para viver, mas se não precisar, aí tudo bem. Aí não vai crescer, daí não vai sair do lugar. E vai ficar só naquele atendimento ali, um pouquinho todo dia. Quando tem paciente todo dia, esperando o paciente chegar, né? Só olhando para os cursos na área técnica, buscando, e agora, que curso que eu vou fazer? Eu tenho que fazer mais um curso, e só busca dentro da odontologia. Agora, é claro que para crescer, é preciso fazer alguma coisa diferente. Eu estou falando aqui de mudar de formato. Mudar de formato é uma transformação. Mudar de I para T são duas letras completamente diferentes. Então, exige uma transformação. E para o dentista fazer isso, querer se transformar, querer buscar conhecimento em outras áreas que ele não domina, ter novos aprendizados, e que muitas vezes o dentista já entra nisso com um certo preconceito, porque eu não gosto de gestão, porque eu não gosto de marketing, esse negócio de vender não é comigo. Já tem ali as suas crenças limitantes a respeito disso. Então, o dentista que não muda de formato, ele não vai ter outro resultado. E é uma transformação. Mas é uma transformação gradativa, possível para qualquer um que decida fazer. Mas é preciso decidir. Fácil? Claro que não é fácil, mas existe um caminho. E é sobre isso que eu falo aqui, sobre esse caminho. Então, quem quer aprender mais, quem quer ir além, quem quer mudar de formato, não é quem quer aprender, é quem quer mudar, simplesmente quer transformar o seu resultado, isso começa em você. É você, começa por você. Não adianta falar que a odontologia está XYZ. Não adianta falar dos outros profissionais. Carla, mas é que na minha cidade tá cheio de clínica, tá cheio de franquia. Pois é. Então, tome isso como uma razão, uma motivação para você se transformar, para você buscar conhecimento de como ter outro resultado, senão você vai ser engolido. Eu sinto dizer, senão você vai ser engolido pelas clínicas e pelas franquias. Como é que está o seu faturamento hoje? Como é que está o número de pacientes?
Você quer continuar assim ou não? Então, é preciso uma transformação para isso. Eu sofri essa transformação porque eu decidi mudar. Mas na época eu não sabia como. Eu estou dizendo aqui, gratuitamente, aqui para vocês, para quem quiser ouvir, só que é preciso ter os ouvidos abertos para entender isso. É preciso estar com o coração aberto, que você precisa aprender outras habilidades, outras funções. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem outra forma. Não tem um jeito fácil. Ah, Carla, mas eu achei que era só eu ser boa ortodontista. Nananina, não. Não é por aí. E cada vez vai ser menos, tá? Eu sinto dizer. E eu tô alertando aqui isso, e eu falando isso hoje já quase que é tarde. O dentista que ainda não se preparou lá atrás para o momento que a gente está vivendo hoje, porque a gente está vivendo um boom das clínicas e das franquias, principalmente das franquias, o dentista que não estava se preparando, que já não estava se transformando em dentista total, em dentista referência, hoje está sofrendo. Hoje está meio perdido, não sabe o que fazer. Então, se você está nesse momento, busque agora mais conhecimento. Conhecimento e aplica, conhecimento e aplica. Eu sempre digo que eu sou da prática. Eu estou na prática, a minha vida, a vida da minha família, depende da odontologia, depende não. Tudo que nós conquistamos até hoje, a minha casa, nossos carros, viagens, educação das minhas filhas, tudo que nós temos, expansão das clínicas, tudo que nós conquistamos veio da odontologia. E eu falo isso com muito orgulho, e eu falo isso para que mais dentistas acreditem na profissão e que podem ir além. E eu sei que muitos acreditam, mas não sabem o que fazer. Se sentem perdidos, se sentem sozinhos. Eu sei disso porque eu já me senti assim. E eu não tinha com quem conversar. Hoje os dentistas têm. Não é? Porque não sou só eu que estou aqui nas redes sociais. Tem outros dentistas dividindo aí as suas experiências, dentistas que já alcançaram ali outros níveis, que já subiram mais degraus ali na escada do crescimento. E eu quero subir muito mais degraus. Ah, Carla, você chegou lá? Eu não cheguei lá ainda. O lá, para mim, não existe. Eu quero estar sempre subindo. Eu tenho metas. E assim que eu alcanço uma determinada meta, eu já crio outra. E essa escada tem inúmeros degraus. E que é possível qualquer dentista subir. Mas você precisa querer sofrer essa transformação de dentista intuitivo para dentista total. Eu mostro o caminho. Eu mostro o caminho aqui gratuitamente. E eu mostro o caminho mais especificamente para quem se torna meu aluno. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que existe um caminho para o dentista crescer, aprender a ser gestor. Essa é uma dor muito grande de muitos dentistas. Cara, eu não sei o que fazer. E eu atendo muito paciente, mas eu estou me sentindo escravo das clínicas. Eu acho que esse é o sentimento. É escravo, é você ter que resolver tudo, é tudo passar por você, todos os problemas, é você ter que decidir tudo sozinho, né? E nem sempre a gente acerta, e é assim mesmo. Então é por isso que eu gosto, eu sinto muita satisfação em poder dividir a minha experiência, né? E eu, como sou cirurgiã dentista, e principalmente hoje eu já transformei o meu shape de ir para T, mas hoje a minha expertise maior não é na área técnica, né? Então, hoje eu preciso me aprofundar e cada vez estou me aprofundando mais, né, em gestão, em marketing, em vendas. Essa agora é a minha vertical, né? Não é mais a área técnica. Eu quero ter outros ortodontistas muito melhores que eu,
mais atualizados. Claro, nós precisamos sempre buscar pessoas melhores que nós. Essa também é uma boa dica. Procure sempre alguém melhor do que você. Ou treine as pessoas para elas serem melhores que você. Enquanto você for o melhor de todo mundo ali, seu negócio ainda depende demais de você. Enquanto for você que sabe de tudo ali dentro, e qualquer probleminha, qualquer coisa, todo mundo corre para você. Qualquer problema com o paciente ali, com outro dentista, é você que tem que resolver. Isso escraviza o dentista, né? Agora, é uma caminhada, não é de um dia para o outro que você vai começar a ter mais liberdade, né? E eu falo liberdade de boca cheia, porque esse é um dos problemas do dentista. O dentista que está no mocho ali o tempo todo, ele não tem liberdade, porque se ele parar de atender, acaba o negócio, parou, para de receber. Né? O dentista que tem outros colegas atendendo e sai do mocho e fica na parte administrativa, também, se ele tiver tudo centralizado nele, ele não tem liberdade. Se ele parar, o negócio para também. Né? Uma hora para, pode não parar de imediato, mas afunda. Tá? Então, é por isso que eu divido aqui com os dentistas que querem encontrar um caminho, que não sabem qual é o seu próximo passo, e eu divido a minha experiência, porque eu já caminhei muitos passos até hoje. Né? E eu tenho a visão de quantos passos ainda eu vou caminhar para frente para chegar na minha próxima meta, no meu próximo objetivo. Tá bom? Então, fica aqui o meu recado de hoje, né? A revelação de um dos meus segredos para alcançar 90 mil pacientes. Até hoje já passaram de 90 mil. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você. Avalie você hoje, se você é um dentista intuitivo, no formato vertical, que eu apresentei aqui, ou se você já está se transformando num dentista total, num dentista referência, num formato em T. Avalia isso, porque se você ainda estiver no formato em I, né, for um dentista intuitivo ainda, corra para mudar o seu formato, para se transformar. Tá bom? Então, desejo um ótimo dia aí para vocês e vamos lá, vamos trabalhar. Tchau, tchau.